Bom dia, queridos amados irmãos do Movimento Jesus e Oração. Wellington Ribeiro falando com você essa manhã de quarta-feira, hoje, dia 29 de maio. Tive uma noite não tão boa, desliguei o telefone, acordei agora, tem 15 minutinhos que eu acordei. Quero compartilhar com você aqui um material muito especial sobre o Ministério Glorioso do Espírito Santo. Hoje eu tenho um pedido muito especial a fazer a todos vocês, para que estejamos unidos em oração. Hoje está iniciando aqui em Brasília, no Distrito Federal, a Convenção Jovem Maranata. Mais de 22 mil jovens de toda a América do Sul estão reunidos aqui em Brasília, estão vindo das mais diversas áreas do Brasil e da América do Sul para ter um final de semana muito impactante e poderoso. Tenho visto aqui os preparativos. Estou morrendo de inveja porque não vou poder participar. Eu bobeei, não fiz a minha inscrição e agora estou aqui só com inveja santa porque eu queria ter ido. Até tentei me inscrever como ajudante lá, mas não aceitaram que eu ia filmar tudo para vocês, meus amados. Tudo, mas não teve jeito. Minha filha está indo. E vários jovens aqui da minha igreja também estão indo. Então, eu gostaria que nós estejamos em oração para que o Espírito de Deus se mova, para que os anjos do Senhor tragam em paz aqueles que estão em viagem. Existem muitas dezenas de ônibus, centenas de ônibus na estrada vindo para cá. Então, não só para vir, mas para voltar também. Vamos orar para que o Deus de Israel, esse mesmo Deus que acompanhou Israel ao longo dessa jornada no deserto do passado, esteja acompanhando os filhos dele agora em direção a essa grande reunião espiritual. E que esses nossos jovens saiam dali impactados, motivados, transformados para fazer tudo que o Senhor deseja, mas muito mais do que fazer, que eles se tornem Cristo Jesus aonde eles estiverem. Então, quero compartilhar com você o material e que Deus nos abençoe ao longo do jejum de hoje. Deus é inexplicável. Digo isso logo no início porque nós vamos buscar compreender aquilo que está revelado sobre o ministério do Espírito Santo, o nosso maravilhoso Deus Espírito Santo. E é claro, nós não temos a intenção de esgotar o assunto apenas nesse jejum, até porque ele é inesgotável. Mas eu quero junto com você ver alguns textos na palavra de Deus para que possamos descobrir aquilo que está revelado. E diante desta revelação, eu quero que ela fale fortemente ao nosso coração. Veja o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Por que a igreja deixou de lado a visão do ministério do Espírito Santo? E quando eu digo igreja, eu não estou falando mal da nossa instituição. Eu estou falando igreja, pessoas, o corpo, os membros, você e eu, ou até mesmo as gerações que antecederam a nossa história. Digo isso porque quando nós olhamos nas Escrituras, nós encontramos de forma clara no Antigo Testamento Deus, o Pai, manifestando o seu ministério glorioso. Nós olhamos no Novo Testamento Cristo Jesus, o Deus encarnado, revelando de forma gloriosa o caráter de um Deus que era desconhecido para muitas pessoas e até mesmo incompreensível, não somente aos olhos humanos, mas também aos olhos dos seres não caídos. E Jesus Cristo, ele exerceu o seu ministério terrestre, ele entregou a sua vida, ele ressuscitou e agora está intercedendo por toda a humanidade no santuário celestial. Esse foi o ministério glorioso de Cristo. Cristo, nos últimos dias,
disse que era necessário que ele fosse para que ele pudesse enviar o Consolador, o Espírito Santo. Então, desde o momento da ascensão de Cristo, nós estamos vivendo o ministério glorioso do Espírito Santo. E Cristo disse que era muito mais vantajoso que ele fosse e enviasse o Espírito, por vários motivos. E um deles é que Cristo ele assumiu a forma humana. E ele então não poderia estar em todos os locais ao mesmo tempo. Cristo estava limitado pela sua natureza humana. Mas agora, o Espírito Santo, ele está liberto dessa limitação e ele pode estar em todos os locais ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. Então vivemos agora o ministério glorioso do Espírito. Mas você já parou para pensar nas implicações negativas de não enxergarmos, não compreendermos, não aceitarmos e não vivermos o ministério do Espírito Santo? Amados, se você for observar, nós criamos, e quando eu digo nós, eu digo a igreja sem o ministério do Espírito Santo criou a ideia da autossuficiência. Nós estamos cada vez mais olhando para as nossas capacidades, para os nossos recursos, para as nossas habilidades. Não é que seja um problema ter essas coisas. O problema é quando nós colocamos exatamente nelas o êxito da obra sobrenatural de Deus. Será que não é exatamente por isso que o Evangelho anda tão pouco em nossos dias? Outro aspecto de termos ignorado o ministério do Espírito é a perda de tempo. Quanto tempo foi perdido? Quanto tempo foi perdido? O Espírito Santo, ele pode, ou melhor, Deus, né? Ele pode fazer por nós em 6 dias aquilo que não conseguimos fazer em 60 anos. Ai, meus amados, será que nós perdemos pessoas também? Com certeza. Se você for olhar para a história da sua igreja, onde você vive, você vai perceber que muitas pessoas saíram da igreja como um resultado de uma igreja que não sabe amar, de uma igreja que não sabe perdoar, de uma igreja que não sabe cuidar, de uma igreja que não reflete o caráter de Cristo. Mas o que muda se você e eu, se a igreja agora decidir olhar e viver a plenitude do ministério do Espírito Santo? O que muda? Primeiro, é que nós vamos aprender o caminho, porque quem vai nos guiar é o Espírito Santo. Segundo, nós temos solução para os problemas existenciais, para os problemas relacionais, para os problemas espirituais, para os problemas de transformação. E a solução é a vida no Espírito. Nós temos a expectativa de uma igreja que pode voltar a viver com poder. E quando olhamos a palavra poder, não estamos em nenhum momento querendo trazer a exaltação própria do ser humano, mas um poder manifesto na igreja primitiva, como nós encontramos descrito no livro de Atos. E ao longo das cartas também nas Escrituras do Novo Testamento. Nós podemos viver novamente isso. O Espírito Santo, ele tem um ministério glorioso, um ministério de poder, um ministério de transformação, um ministério de condução, um ministério de discipulado, um ministério de edificação, um ministério que pode revolucionar a igreja atual, assim como revolucionou a igreja primitiva. A pergunta é: quer você viver esse ministério? Quer você se permitir desfrutar desse ministério?
É exatamente por isso que o texto diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito, um ministério glorioso. É o que nós vamos estudar de agora em diante. Quero junto com você agora olhar algumas ações do Espírito. Porque quando nós olhamos a palavra ministério, é exatamente aquilo que Deus pode exercer. E Deus não está limitado de forma alguma. Nunca esteve e nunca estará. Acontece que o fato de nós desconhecermos tudo aquilo que o Espírito Santo pode fazer é que muitas vezes nos impede de viver a plenitude desse ministério glorioso do Espírito. Porque o ministério do Espírito, ele não é para ele mesmo. Na verdade, esse ministério ele é voltado para abençoar a igreja, para abençoar você e eu. Mas se nós não sabemos que tipo de bênção ele pode trazer para a nossa vida, muitas vezes nós acabamos criando uma confusão na nossa mente quando nós vamos buscar nos relacionar com o Espírito Santo. Uma ideia equivocada que nós temos é a ideia de que Deus é ciumento. Por exemplo, tem muita gente que imagina que se começar a conversar com o Espírito Santo, Jesus vai se sentir depreciado ou o Pai vai se sentir depreciado. Amados, não existe esse tipo de disputa entre a divindade. Até porque cada um desempenha um papel diferente no plano da salvação. E como nós estamos vivendo o tempo da dispensação do Espírito ou do ministério glorioso do Espírito, você e eu não apenas podemos, mas nós temos o dever de desenvolver um relacionamento íntimo, real, profundo e verdadeiro com o nosso Deus Espírito Santo. Nós podemos conversar com Ele, nós podemos caminhar com Ele, nós podemos brincar, nós podemos brigar, nós podemos desabafar, nós devemos criar o hábito de conversar com o Espírito Santo. Veja o que diz esse texto de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não obedecereis aos desejos da carne. Andai no Espírito. A ideia de andar já traz na sua mente a expectativa de estar em movimento. Andai. Andai no Espírito. Sabe, quando eu fico pensando na ideia de andar, eu me recordo de algumas vezes que eu fui visitar o meu pai e ele morava em um setor rural e nesse setor não tinha energia elétrica ainda e nós precisávamos de lanterna. Nessa época não tinha lanterna de LED, nem com pilha recarregável como é hoje, né? Eram aquelas lanternas daquelas pilhas Rayovac, as amarelinhas que duram, né? A Duracell é a que dura, a outra era a Rayovac. E aí então eu me recordo de várias vezes que eu tive que, junto com meu pai, andar à noite lá de onde o ônibus parava até chegar na casa dele. E nós utilizávamos uma lanterna para poder ir iluminando o caminho, a estrada, a jornada. Andai no Espírito. Satanás, ele é muito astuto e ao longo da sua jornada chamada vida, ele vai criar tantas armadilhas para que você venha tropeçar, se ferir os outros, desistir, que muitas vezes nós nem temos a noção do quanto de mal ele deseja nos causar. É por isso que nós, ao olharmos o início do ministério do Espírito, já encontramos aqui um companheiro na jornada e a nossa função, o nosso dever é andar
no Espírito. À medida que você anda no Espírito, como ele sendo um caminho, não apenas de um momento, não apenas quando você está na igreja, não apenas quando você está jejuando, não apenas quando você está na sala 57, não são apenas nesses momentos. Andar no Espírito significa andar ou estar com Ele todos os momentos da jornada. Aí você pode pensar bem assim, mas Wellington, eu já não tenho o Espírito Santo na minha vida? Eu já não ando com Ele? Bom, eu não sou a pessoa que vou dizer se você anda ou não. Eu só vou fazer uma pergunta e a sua resposta vai dizer para você mesmo se você, ao longo de sua jornada, sempre andou com o Espírito. Por exemplo, quando você faz uma retrospectiva do seu comportamento, desde que você aceitou a Cristo como seu Senhor, você já feriu alguém? Você já magoou alguém? Você já descumpriu suas promessas feitas para Deus? Você já reflete o caráter de Cristo? Se a sua resposta for negativa a alguma dessas questões, então a pergunta é: você nesse tempo que cometeu essas coisas andou no Espírito? Eu não estou dizendo se o Espírito não estava em você, porque talvez aqui seja a ideia que a gente precisa começar a trabalhar para ser mudada, né? Uma coisa é a obra do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, como ele faz com todos os seres humanos. Só que esse convencimento, ele acontece mesmo antes de você entregar a vida a Cristo. O que nós estamos falando aqui é de andar no Espírito. Isso aqui implica uma intimidade. Isso aqui implica uma intencionalidade. Você precisa convidar, você precisa dar condições de que Ele permaneça com você para que você ande junto com Ele. A minha pergunta nesse nosso momento é muito simples. A sua vida seria diferente se você convidasse todos os dias o Espírito Santo para andar com você e ao mesmo tempo que você andaria no Espírito? O que mudaria para você? O que mudaria nos seus relacionamentos com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com seu patrão, com seus colegas de trabalho, com as pessoas da sua igreja? Mudaria alguma coisa? Sim ou não? Vamos orar sobre isso agora? Estamos avançando em nosso tema de hoje sobre o ministério glorioso do Espírito Santo. E o meu desejo é que você esteja sendo abençoado e abençoada por tudo que já vimos e por tudo que nós ainda vamos ver nesta manhã. Já vai se preparando, porque hoje nós vamos fazer o nosso encerramento no nosso Instagram. E no último áudio de hoje, eu vou enviar o link para que você entre e participe comigo, combinado? Vamos para a nossa reflexão. Atos capítulo 6, verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Depois tira um tempinho para você ler o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Atos, e você vai perceber que ali está relatada a história do apedrejamento de Estevão. É exatamente nesse momento aqui em que Estevão está discutindo com os líderes religiosos sobre a messianidade de Cristo Jesus. E não apenas Estevão está discutindo, mas você vai ver que no discurso de Estevão, ele faz toda uma retrospectiva sobre a história de Israel, desde o chamado de Abraão até o momento da crucifixão de Cristo. E nesse momento é o momento onde ele faz uma acusação contra eles que haviam crucificado o Cristo. E
eles haviam discutido com Estevão. Você vai ver que vários grupos religiosos que eram discordantes entre si se reúnem para poder, de forma diabólica, criaram ali um plano, uma estratégia fraudulenta para poder acusar Estevão injustamente. Mas é muito interessante o que esse texto nos revela. O texto diz que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão e ao espírito com que ele falava. Fica muito claro para mim nesse texto que o Espírito Santo é que estava falando através de Estevão. Porque não tem como entendermos de outra forma a não ser essa, quando nós olhamos o contexto da história. E aqui nós encontramos uma das ações maravilhosas do nosso Deus Espírito Santo que ele exerce em seu ministério glorioso, de falar através de nós. Talvez você, assim como eu, já teve momentos na vida, em situações em que você falou coisas que não deveria ter falado. Eu fico pensando se existe alguma pessoa nesse planeta que não carregue consigo um pequeno arrependimento por já ter proferido algumas palavras, talvez com o tom errado, talvez algumas palavras ditas no momento errado, para a pessoa errada, que causou todo um desconforto, coisas que nós, quando olhamos para trás, para esses acontecimentos, a gente pensa assim, poxa, se pudesse, não teria dito isso ou aquilo. Eu carrego, infelizmente, vários desses momentos na minha vida, aonde as palavras não foram com a colocação certa, não foram com a intenção, a interpretação não foi correta. E eu tenho hoje, olhando para trás, total compreensão de que nesses momentos em que eu falei coisas que feriram, que magoaram, ou até mesmo da forma errada, era simplesmente o fato pelo qual o Espírito não estava falando através de mim. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque você sabe que a Bíblia, ela dá uma importância muito grande para aquilo que você fala, a forma como você fala e para quem você fala. O apóstolo Tiago diz que a língua é um dos menores órgãos do corpo, mas que consegue causar um incêndio em uma floresta de relacionamentos muito grande, não é verdade? Talvez você já tenha sido vítima de uma língua ferina, talvez você tenha uma língua ferina, talvez você já conheça uma história de alguém que foi vítima. Isso tudo, amados, é porque muitas vezes nós não permitimos que o Espírito Santo tenha os nossos lábios, a nossa língua, a nossa mente santificada por Ele. Aqui diz que Estevão falava com sabedoria e os homens não tinham como resistir ao Espírito que falava com ele. Eu fico pensando, será que hoje as pessoas resistem tanto aos nossos argumentos de pregação do Evangelho porque nos falta exatamente a companhia desse Espírito para falar juntamente conosco? Eu fico imaginando se os nossos relacionamentos seriam mais saudáveis se nós tivéssemos o Espírito falando através de nós em todos os momentos. Você já parou para pensar um pouco nisso? Esta é uma das ações do Espírito Santo em seu ministério. Domar a nossa língua ferina, controlar aquilo que nós vamos pensar e falar. Então hoje, nesse momento, eu quero apelar ao seu coração, para que nesse momento de oração, você renda a sua língua à santificação,
do nosso maravilhoso Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 16, verso 14, vai nos ensinar algo extraordinário que o nosso maravilhoso Espírito Santo desempenha em seu ministério. Essa aqui é a história onde o rei Saul, que já havia sido rejeitado por Deus devido às suas desobediências constantes, ele está vivendo um momento extremamente delicado na sua experiência. Saul, que havia sido ungido rei de Israel, a quem o profeta Samuel havia derramado azeite como um símbolo, um sinal da aceitação divina, e não apenas da aceitação divina, mas um sinal de que sobre ele estava sendo derramado o poder, a unção do Espírito Santo. Essa era a cerimônia de unção do rei. Então, sobre Saul, Deus havia posto o seu espírito de forma especial. Isso porque ele era um homem que tinha uma função especial diante do povo de Israel. Afinal de contas, naquele momento, o primeiro rei de Israel, ele tinha sobre si responsabilidades muito grandes. Então, sobre Saul, era grande a expectativa que tinha-se nele. E por isso Deus concedeu o seu espírito. Mas nós sabemos que Saul, devido às suas rebeldias que ele tinha, um coração não completamente convertido, acabou acarretando que ele fosse rejeitado por Deus e que em seu lugar Davi assumisse o trono. Nesse momento aqui da história, tem algo muito interessante que você e eu precisamos saber sobre a presença do Espírito. Diz o texto: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Esse espírito mau que atormentava Saul, ele não vinha da parte do Senhor. Ele era um espírito maligno que Satanás havia enviado para atormentar o rei Saul. E percebam que enquanto o Espírito de Deus estava controlando, estava regendo, estava guiando a vida de Saul, Satanás não tinha espaço na vida dele. Mas no momento em que o Espírito do Senhor se retira, Satanás ganha novamente terreno para atormentar. Queridos, muitas pessoas hoje vivem atormentadas por espíritos malignos. E isso porque em seu coração, em sua mente, não tem a plenitude do Espírito, ou o Espírito não é convidado para habitar ali e fazer morada. Aonde o Espírito de Deus está, ele tem força, ele tem autoridade para repreender, para impedir que os espíritos malignos entrem. Agora, onde o Espírito de Deus não está, a casa está vazia. E como Jesus bem disse, uma casa vazia, os demônios voltam e fazem a festa, atormentando e atrapalhando a vida da pessoa. Muitas pessoas hoje vivem na igreja, mas vivem com a mente perturbada, atormentada. Isso porque ainda falta a presença constante e plena do Espírito Santo. Como disse alguns áudios atrás, não é o fato de já estarmos na igreja que é o sinônimo de que o Espírito realmente já nos tem por completo. Nós estamos falando sobre algo muito mais profundo hoje. E queridos amados e irmãos, qual seria o tempo necessário para que pudéssemos permitir ao Espírito
preencher, dominar, ocupar a nossa mente? Será que seria somente após a vida adulta, após o batismo? Não. Nós precisamos ensinar os nossos filhos desde criança, desde pequeno. Nós devemos inculcar na mente deles a importância de ter a vida, a mente preenchida pela plenitude do Espírito, pois isto é uma salvaguarda contra os espíritos malignos que estão rodeando as pessoas, tentando de todas as formas ocupar a mente e causar um estrago irreversível. Para você, nesse nosso momento especial, eu tenho uma pergunta. E a pergunta que nós precisamos refletir nesse momento é: a minha mente já é ocupada pelo Espírito Santo? Você conhece alguém que precisa que a mente dessa pessoa seja preenchida pelo Espírito? Vamos orar por isso agora, porque o Espírito Santo é a proteção mental contra os demônios. Liberdade. Bem precioso, que muitas vezes só damos a importância devida quando a perdemos. Não há necessidade de você perder a sua liberdade para que você possa valorizá-la. A própria Constituição Nacional já prevê o direito do ser humano de ir e vir. Isso porque é muito bom você poder ter o direito de escolher aonde você vai e o que vai fazer. O poder de escolha exercido diante da liberdade que nós temos. Esta é uma liberdade física que, quando ela é retirada, nós sofremos muito, é verdade. Mas existe um outro tipo de aprisionamento que é muito mais grave do que o aprisionamento físico. E este aprisionamento a qual me refiro está relacionado exatamente ao pecado. A raça humana se tornou refém de Satanás como consequência da transgressão de nossos pais. Agora, todos os seres humanos, eles estão presos ao pecado. Cristo, no plano de salvação, veio nos trazer a liberdade. O seu sacrifício expiatório faz com que o ser humano tenha direito a viver novamente livre do pecado. Agora, como nós podemos experimentar essa liberdade? Como podemos permanecer livres? Aí, então, nós entramos no ministério glorioso do Espírito Santo. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O ser humano, ele só será plenamente livre depois que ele fizer duas coisas. Primeiro, aceitar o sacrifício de Cristo como expiação dos seus pecados. E segundo, convidar o Espírito Santo para permanecer atuando constantemente em sua vida. Somente assim nós podemos desfrutar a verdadeira liberdade. Você é uma pessoa livre? Você se sente livre? Ou muitas vezes você e eu nos sentimos aprisionados? Existem muitas formas de aprisionamento. Por exemplo, existem aquelas pessoas que são presas no rancor. Existem aquelas pessoas que são presas no dinheiro. Existem aquelas pessoas que são presas ao passado. Existem pessoas que são presas
ao presente, vivem só o hoje e esquecem a manhã gloriosa. Existem pessoas que são presas às regras, presas aos pais, presas aos filhos, presas às drogas, presas ao consumismo. Existem tantos tipos hoje de prisões que muitas vezes nós não nos damos conta delas. Todas elas muito bem elaboradas por Satanás para poder de alguma forma aprisionar os filhos de Deus. E quando digo isso, eu falo com um pesar muito grande em meu coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós imaginamos que esses aprisionamentos, eles são exclusivos para as pessoas que não estão na igreja, para as pessoas que não entregaram a vida a Cristo. Mas, amados, se você for olhar de forma bem sincera e fizer uma avaliação, você vai perceber que existem muitas pessoas dentro da igreja que já aceitaram a Cristo, já entregaram a sua vida através do batismo, mas que ainda assim vivem aprisionados em algum tipo de armadilha diabólica. Você se sente livre? Ou existe alguma coisa na sua vida que você sente que ainda está prendendo você? É exatamente esse tipo de liberdade que o Espírito Santo quer dar aos filhos de Deus. Liberdade para servir a Deus, liberdade para adorar, liberdade para ser livre, liberdade para escolher recusar os encantos e as seduções do mundo, liberdade para fazer a vontade de Deus. Você realmente é livre? Nesse nosso momento de oração, eu quero que nós oremos de forma individual pelas coisas que podem estar nos aprisionando hoje. Mas talvez seja o momento de você também se lembrar de algumas pessoas que você ama, que talvez estejam aprisionadas a algum tipo de armadilha de inimigo. Vamos clamar ao Espírito para que no ministério glorioso dele, ele venha nos trazer a verdadeira liberdade? Muito bem, meus queridos, chegamos ao final do nosso jejum de hoje e eu espero que esse tema tenha de alguma forma abençoado a sua vida. Porque a minha abençoou e muito mesmo, viu? Eu quero agora, junto com vocês, falar sobre mais uma das ações do Espírito Santo diante do seu ministério glorioso que nós estamos aprendendo. Inclusive, como eu disse no primeiro áudio, eu já preparei mais 4 temas dentro do ministério do Espírito Santo para que a gente trabalhe no próximo mês, tá certo? Vamos lá? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse texto, ele é simplesmente poderoso. Nós poderíamos abordar aqui com você 2 linhas temáticas. A primeira linha é a forma pela qual o Espírito se comunica conosco. Ele se comunica com o nosso espírito, com o nosso entendimento. E a segunda é que ele testifica que nós somos filhos de Deus. Olha que coisa linda, né? Em um único texto, 2 ações maravilhosas do Espírito Santo. Eu vou abordar aqui de forma breve as 2, para que você e eu possamos entender um pouco, dessa forma como o Espírito Santo se comunica conosco. A maneira pela qual Deus escolheu de se comunicar com os seres humanos de forma individual, de forma pessoal e íntima, é exatamente pela impressão do Espírito Santo com a nossa mente. Por isso, nós precisamos guardar as entradas da nossa alma.
Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós cultivamos e permitimos que entre na nossa mente. Isso porque quanto mais inquieta, quanto mais acelerada, quanto mais perturbada a nossa mente tiver, mais dificuldade nós teremos de ouvir a voz do Espírito, de estar atento às suas impressões. E o problema é que quanto mais inquieto nós estamos, ou quanto mais ruídos existe entre a nossa mente e o Espírito Santo, nós temos mais dificuldades de assimilar a voz dele. E é por isso que muitas vezes nós ficamos em dúvidas. Será que é o Espírito que está falando comigo? Eu estou em dúvida. Várias pessoas me perguntam, Wellington, como é que eu faço para saber se é o Espírito Santo que está comunicando comigo ou não? Se é a minha consciência, se é realmente a voz dele ou não? Então, nós ficamos exatamente nesse ambiente de dúvidas quando permitimos que a nossa mente esteja ocupada com tanta sujeira que acaba se transformando em um ruído na nossa percepção com relação à voz, à influência, à impressão do maravilhoso Espírito. Agora, dentro desse texto, eu quero fortalecer com você uma ideia que é muito importante que você tenha ela guardada em seu coração. Você se lembra quando Cristo foi batizado no Rio Jordão por João Batista? Você se recorda que após o batismo ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e no deserto, após os seus 40 dias de jejum e oração, se preparando para o seu ministério, ele foi tentado pelo inimigo. Satanás percebeu que Cristo estava com a sua saúde debilitada, então ele aproveitou exatamente esse momento para fazer com que o nosso Salvador fosse pego em alguma das suas artimanhas. Todas as vezes que Satanás se apresentou para Cristo, nas 3 vezes, para buscá-lo fazer tropeçar, você percebe que o início da fala de Satanás, ela é muito ardilosa, ela é muito sutil. Ele diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem para te guardares. Satanás ele não estava apenas tentando a Cristo para que ele realizasse o milagre, mas a própria fala, muito bem arquitetada pelo inimigo, era para trazer, lançar, jogar na presença de Cristo a dúvida de quem ele é. Se tu és filho de Deus, se tu és. Você já percebeu que o inimigo ainda hoje utiliza esta fala para atacar você? Talvez você não escute ele como Cristo o escutou naquele dia no deserto, mas ele faz sugestões à sua mente diante de problemas e situações que você pode estar atravessando, aonde Deus demora a ouvir, atender os seus pedidos, as suas queixas, e você então, muitas vezes, o ser humano dá vazão na sua mente para ter a dúvida se realmente Deus está lá em cima, se realmente Ele nos ama, se realmente somos os seus filhos. Satanás triunfa todas as vezes que você permite que a dúvida tome conta do seu coração. Amados, ouça o que eu vou lhe dizer. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus agora por isso. Não é o fato de você atravessar uma tribulação
que você irá perder a sua filiação. Não é o fato de Deus demorar para lhe atender que isso não quer dizer que você não seja filho, que você não seja amado ou não seja amada. Não é o fato de você ter cometido um pecado que isso faz com que você perca a sua filiação. Você é filho do Altíssimo. E é exatamente o Espírito Santo que testifica, que fortalece na nossa mente a nossa filiação. Cristo é o nosso irmão mais velho e ele chamou Deus de Pai e ele permitiu que você e eu também pudéssemos chamar Deus de Pai. E se ele é o Pai, como de fato é, então você é um filho e uma filha de Deus. E todas as vezes que o Espírito Santo permanecer em você, independente do que você estiver atravessando, o Espírito vai impressionar a sua mente, confirmando que você é um filho amado e que você é uma filha amada do Pai das luzes. Louvado seja Deus por isso, porque é exatamente a permanência e o ministério do Espírito em nossa vida que nos ajuda a entender, a compreender, a aceitar, a se beneficiar da nossa filiação divina. Não permita que as lutas, que os embates, que as provações apaguem da sua vista a sua filiação. Mas para que você deixe ela mais intensa, bem impressionada, marcada no seu caráter, permita que o Espírito permaneça em você. E todos os dias fale com ele: Espírito, fortalece em mim a minha filiação divina. Que eu viva como uma filha do Rei, que eu viva como um filho do Rei neste mundo estranho, sabendo que eu estou aqui de passagem, mas que muito em breve eu estarei junto com o meu Pai. Amém? Amém? Posso ouvir você dizer glória a Deus? Louvado seja Deus. Aqui acima tem o nosso link do Instagram. Eu quero que você entre, eu já estou esperando você no Instagram para fazermos o encerramento do nosso jejum. Se por acaso você não puder participar agora, fique tranquilo. O material vai ficar salvo e depois você pode assistir, receber a bênção e compartilhar com os seus familiares, amigos e igreja. Eu agradeço carinhosamente a sua presença e participação conosco no jejum de hoje. Que Deus continue lhe abençoando, que diante dos propósitos pelos quais você estava orando, que o Senhor se mostre gracioso e misericordioso e que no tempo oportuno Ele atenda às nossas preces. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Um beijo carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro e nós nos vemos no Instagram.